Boa noite, queridos buscadores. Estamos começando aqui falando da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. E nós agora vamos convidar mais alguns buscadores. Vamos ver o que o universo nos aponta, para que eles também possam estar conosco aqui nesse momento. Eu estou chamando aqui alguns. E daqui a pouco nós começaremos o nosso 69º Conversando, parte 2, rumo ao novo. E esse é um tema que já começamos a falar dele mês passado, e agora nós estamos fazendo a parte 2, né? Em novembro, para encerrar esse nosso ano, né, de 2024. Estou chamando agora alguns buscadores. Vamos ver quem aparece, quem não aparece. Não tem problema nenhum se não aparecer, mas eu estou apenas chamando aqui os que aparecem para mim, né, que estão na nossa lista, na minha lista de seguidores, né? É disso que se trata. Mas tudo está funcionando bem e vamos que vamos. Estou chamando aqui os que aparecem e vamos lá ver o que acontece, né? Jogando esse tema para o universo. Porque ser um buscador de si mesmo implica em estar aberto ao universo, para que o universo possa nos mandar ou nos enviar as informações que ele julga que nós precisamos. Esse é o princípio do nosso trabalho. A Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, foi fundada em 10 de julho de 2013 e está no ar há 11 anos. Nós temos muitas palestras, lives, como vocês quiserem chamar. Eu não gosto muito de chamar de live, porque me parece uma coisa mais simples, mais superficial. E o nosso trabalho aqui é de mergulho em profundidade nas nossas questões. Então, portanto, é assim que nós encaramos o nosso trabalho aqui, né? E estamos agora, já chamei aqui, pronto, enviando várias. Boa noite, gente. Já estou vendo que entrou gente aqui. Meriene, boa noite. Mariana Venturini, boa noite. O nosso vídeo, Meriene, não é de participação ao vivo, por isso que eu não estou aceitando a tua solicitação. Nós não fazemos participação ao vivo, né? A Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo, é uma ideia de que os buscadores, né, chegarão os que forem para chegar. Então, é só para ouvir e refletir. Essa é a ideia da escola, né? Então, nós estamos no 69º Conversando. Nós começamos esse trabalho na pandemia e continuamos até hoje. Os vídeos são publicados aqui no Conversando gratuitamente, uma vez por mês, às quintas-feiras, através do Instagram. Depois esses vídeos são publicados, eles ficam no Instagram um tempo, e depois eles são publicados num canal chamado Ana Camargo Escola Exemplo Vivo, no YouTube. Lá nesse canal nós temos
aproximadamente mais de 100 palestras gravadas, que não são editadas, elas são gravações ao vivo e ficam lá, né, para quem quiser consultar, quiser encaminhar para um amigo. Essa é a ideia da escola, né? Chegar ao maior número possível de pessoas e buscadores que precisem das palavras que andam. Essa é a nossa ideia. Então, parece que o universo, na minha visão, ele nos encaminha para o que nós precisamos conhecer e saber. Essa é a intenção e é assim que a escola funciona. Então, nós estamos aqui hoje fazendo o 69º Conversando, que é Rumo ao Novo, Medo e Coragem. Mês passado, em outubro, nós falamos Rumo ao Novo, parte 1, Passado, Presente e Futuro. Portanto, hoje é uma continuação, depois de abordarmos esses temas, passado, presente e futuro, no Rumo ao Novo. Por que acontece assim? Porque em dezembro, no dia 7 de dezembro, nós faremos a nossa tradicional imersão. A imersão é um trabalho de mergulho profundo em si mesmo e é quando nós trabalhamos o tema esperança, hora de ir em frente, que mais do que um planejamento para o ano de 2025, por exemplo, é um mergulho em nós para ouvirmos os nossos chamados internos para o que devemos fazer ou vamos fazer em 2025. Então, todo final de ano acontece uma imersão presencial. Daqui a pouco a Letícia Rigoli vai entrar aqui e são inscrições, as pessoas se inscrevem e vão para lá passar o dia inteiro num spa da alma, não é? Ouvindo a si mesmas, porque todas as informações que nós precisamos, elas estão dentro de nós mesmos. Então, se você parar para ouvir, né, esse seu ser interno, esse poder interno, você acessa o que é bom, o que é necessário, o que pode acontecer de melhor para cada um de nós. Essa é a ideia, né? Então, esse trabalho, no dia 7 de dezembro, ele encerra o ano de 2024. O nome dele é 2025, Esperança, Hora de Ir em Frente. Boa noite, Ana Maria, que bom te ver. Saudades, quanto tempo, não é? Então, é isso. Hoje nós vamos falar sobre Rumo ao Novo, Medo e Coragem. Porque nós estamos em tempos muito difíceis, não é? Muito difíceis de nós nos prepararmos ou pensarmos em algo novo nas nossas vidas, não é? E quando nós pensamos em fazer algo novo, ou que precisamos... Boa noite, querido. Preciosa, é muito bom. Então, quando nós pensamos no rumo ao novo, muitas coisas acontecem. No mês passado, nós falamos que o passado, ele se soma, né, ao nosso presente para que nós pensemos no nosso futuro. E que futuro é esse? É um futuro que começa daqui a pouco, começa amanhã, não é? Então, o que é passado veio até agora e temos o hoje, que é nesse momento, que vai preparar o nosso futuro, que é daqui a uma hora, daqui a um dia. Mas todo esse movimento, às vezes, nos deixa muito inseguros, não é? E trabalha nas nossas piores aflições, de não dar conta, de que não vai ser possível, enfim, mexe com esses temores internos. Boa noite, Flávia, como vai você? Saudades. Então, esses nossos temores, eles aparecem, não é? E deles dois, hoje o que nós vamos falar é sobre medo e coragem.
Quero lembrar também que na semana que vem, no dia 9, nós vamos fazer, boa noite, querido, nós vamos fazer o trabalho presencial, não é, que fazemos uma vez por mês, lá na Desembargador Exílio 18, é um trabalho sob inscrição, e ele tem 2 momentos. Ele tem um momento que é de 11 às 13, em que nós trabalhamos o tema do mês, que no caso é Rumo ao Novo, Medo e Coragem. Fazemos constelação familiar também com representantes de madeira, e depois de 13 às 19, nós fazemos a constelação, o encontro com constelação familiar. É um trabalho de dedicação interna, é um trabalho para aqueles que querem olhar melhor para as suas questões, não é? Feito com muito respeito e muito carinho. Todo mês acontece esse trabalho presencial, não é? É um momento presencial. Se vocês estão inscritos aqui no meu Instagram, vocês recebem os flyers, né, com as notícias dos dias e tudo. Então, esse mês vai ser na semana que vem, no dia 9 de novembro. Então, só dizendo, lembrando que todos os temas que nós abordamos aqui no Conversando, eles estão lá no canal Ana Camargo Escola Exemplo Vivo do YouTube, disponíveis, mais de 100 títulos, né? Disponíveis para aqueles que precisarem chegar. Tem um menu amplo, né, que a pessoa pode escolher o seu tema. São sempre vídeos de 1 hora, que não são editados, portanto, eles são bem simples, muito naturais e espontâneos. Quero dizer também que os que já me acompanham sabem que o meu sonho é chegar em Roraima. Já cheguei, né, no exterior, já cheguei no Brasil, muita coisa, mas eu não consigo chegar em Roraima, não é? E eu sinto que há um potencial, né, de pessoas que precisam das palavras que andam lá em Roraima. Então, esse canal foi criado para isso, para atingir o maior número de pessoas, né? Eu quero dizer que não é um canal monetizado. Boa noite, Sônia. Que bom que você conseguiu chegar. Então, não é um canal monetizado, mas é um canal cheio de esperança, que as palavras que andam, né, que eu sou o veículo delas, elas possam chegar a quem esteja precisando. E hoje nós vamos falar do rumo ao novo, né? Medo e coragem. Quando eu recebi esse tema, rumo ao novo, passado, presente e futuro, que foi o do mês passado, que já está lá no YouTube, né? Eu fiquei pensando, e a continuidade? Né? Essa é uma análise. Ai, que bom, seja bem-vindo, Walter. Eu te amo, fica bem. Estamos aqui. Então, o que nós pensamos é que precisamos falar dos obstáculos, né, com relação ao novo, do rumo ao novo. Então vamos lá. Muitas vezes eu sou uma pessoa especializada em mudança interpessoal no meu trabalho clínico, não é? Como psicoterapeuta. Então, as pessoas que me procuram querendo se modificar, querendo mudar, querendo transformar, eu observo, não é? E dentro da minha metodologia Exemplo Vivo, que me inclui, não é? Eu observo que as mudanças, elas trazem à tona os nossos mais incríveis medos e receios. Por quê? É fácil de a gente imaginar, não é? Porque é novo, é uma coisa nova. O que eu já conheço, eu administro bem. Administro bem porque eu vou trabalhando dentro das minhas condições e tal. Mas o novo parece que desperta em mim esse medo, esse receio diante dele. Nas nossas vidas, nós passamos por muitas situações que evocam esses medos, não é? E não bastasse o cenário externo, que já é bastante difícil no mundo,
aqui no nosso país, existem os fatores externos mais próximos da nossa vida. E esses fatores externos que são mais próximos da nossa vida são a nossa própria vida. E quando nós estamos nesse processo de caminhar vivos, não é? Nós esbarramos com muitas dificuldades, muitas mesmo. E essas dificuldades trazem à tona, como já falei, esses receios, esses medos, porque eu não conheço. Não é? O ser humano, ele trabalha muito bem com as coisas que ele conhece, né? Mas muitas vezes ele se depara com as coisas que ele não conhece. E essas levantam medos, angústias, né? Preocupações, incertezas, não é? Para que nós demos o nosso próximo passo. E esse nosso próximo passo parece que é um mergulho no nada, não é? É um mergulho no desconhecido. Mas existem formas que nós temos internas, né, de superar esses receios, esses medos. E eu estava pensando também sobre a coragem, e eu queria trazer aqui uma historinha do Osho, que é meu mestre, que fala sobre a coragem, né? Que a coragem, ela é uma sementinha, né, que fica num invólucro duro de uma casca, né? Boa noite, João, seja bem-vindo. É uma sementinha que fica invólucro numa casca, uma casca que é dura. E o que acontece, né? Em algum momento, essa sementinha rompe essa casca e vai buscar o ar, vai buscar a sobrevivência. Então, se vocês observarem, né, eu tenho aqui bem perto de mim uma planta que ela está nascendo do nada. Ela está nascendo de dentro do chão, do nada, sem rega, sem cuidado, ou seja, é uma sementinha buscando o novo, não é? E para ela fazer isso, com certeza, essa sementinha que está virando uma planta, que vai virar uma plantinha, que já virou, no meu caso aqui, uma plantinha, teve que romper essa casquinha dura, né, que envolvia a semente. Então, às vezes, é necessário um passinho a mais, um esforço a mais de coragem, não é? E eu não estou falando daquela coragem que me lança no vazio. Eu estou falando de uma coragem que ela rompe de dentro de nós, porque ela está dentro de nós. Às vezes, momentaneamente, por causa das situações da vida, nós não encontramos imediatamente essa coragem. Mas o que eu preciso dizer aqui para vocês é que a única forma de conseguir superar os nossos medos, né? Boa noite, Mi Magalhães. Então é a única forma. Porque se nós não dermos esse primeiro passinho e não rompermos essa casquinha dura que envolve a semente, não vamos conseguir dar um passo, né? Vocês sabem, eu pertenço ao programa de 12 Passos, e um dia de cada vez, e só por hoje, nós temos condições de ir rompendo essas barreiras que dificultam o nosso crescimento e que, portanto, dificultam a nossa felicidade. Então, o rumo ao novo é uma busca saudável pela felicidade. É um direito e também um dever nosso de continuarmos buscando essa felicidade, né? Essa felicidade, ela não é gratuita. Eu acho interessante quando as pessoas dizem assim para mim, chegam para mim e dizem assim: Ana, eu quero recuperar minha autoestima. Hã? O que é autoestima? Autoestima é tudo, não é? Então não pode ser, nós não podemos reduzir
a nossa felicidade a uma palavra composta, autoestima. Porque a felicidade que nós buscamos no novo, no potencial do novo, é uma conquista. Uma conquista que às vezes é uma conquista diária e muito difícil. E não estamos aqui para dizer que é simples conquistar a felicidade. Mas o rumo ao novo é um desejo, é uma vontade de fazer alguma coisa diferente, que muitas vezes eu não sei o que é. Mas se eu estou determinado, né, a buscar esse novo, eu tenho certeza que eu vou encontrar. Eu vou encontrar, talvez eu não encontre sozinho, ok. Talvez eu precise do suporte de um amigo, de um familiar, do programa de 12 passos, de um terapeuta, de médicos. Não importa, eu tenho que buscar os meus recursos para seguir adiante rumo ao novo. Eu também preciso dizer aqui que quando eu examino o cenário, né, mundial, o cenário do nosso país, eu não fico muitas vezes tão animada, porque o que está se mostrando não é muito bonito, né? Temos guerras acontecendo, temos fome, temos desemprego, né? Temos muitas coisas acontecendo que são do Estado, que são dos países e que nós, na verdade, não podemos fazer muita coisa a respeito. Então, qual é o cenário que eu acho que pode ser trabalhado? O meu metro quadrado. Eu e o meu metro quadrado. Eu e minha vida. Eu e o que eu quero para mim. Então, ter certeza do que eu quero para mim é o primeiro passo. No programa 12 Passos, a gente admite que é impotente diante de algumas coisas. Então, para fazer um rumo ao novo, é preciso, para combater esse medo, né, que me deixa sem ar, me deixa me sentindo inseguro, o que eu posso fazer é listar mesmo, concretamente, né, quais poderiam ser os obstáculos para o meu novo. Não é? Fazer uma listinha. Cada um pode fazer isso em casa, né? Uma listinha. Quais seriam os obstáculos para esse novo que eu quero? O novo emprego, o novo corpo, o novo relacionamento. O que eu preciso para fazer esse passo? Não é? E listar esses obstáculos. Porque quando você escreve, é interessante isso. Quando você escreve e identifica, não está valendo digital, não está valendo, né, meio digital. Quando você escreve 1, tal coisa, 2, tal coisa, 3, tal coisa, o seu cérebro, né, começa a trabalhar em cima dessa questão. E nós precisamos, quando queremos fazer uma mudança e caminhar para uma coisa nova, listar os obstáculos. Mas nós também podemos listar as vantagens. Quais são as vantagens que eu tenho, né, que eu vejo, que eu vislumbro, para fazer esse novo acontecer. Então eu posso trabalhar com as dificuldades e com as facilidades. Mas tem uma coisa que acontece com o gênero humano. É que quando nós estamos querendo fazer uma mudança, nós normalmente trabalhamos só com a dificuldade. E parece que esse registro da dificuldade trabalha como um impeditivo ao novo. Porque à medida que eu fico pensando só nas dificuldades, elucubrando na minha cabeça, e não faço um registro concreto disso, fica muito fácil eu fantasiar, eu imaginar, poxa, mas isso não vai dar certo. E dependendo do estágio que eu esteja, né, da minha vida, mais deprimido, mais melancólico, menos esperançoso, essa fantasia, esses fantasmas,
eles podem ficar exacerbados. E quando esses fantasmas ficam exacerbados em cima das dificuldades, eu me sinto muito impotente, não é? Diante daquela situação que eu quero modificar. É claro que eu estou falando aqui hoje, estou falando genericamente, porque, né, para analisar as dificuldades de alguém, nós precisaríamos conhecer a situação desse alguém, não é? Mas existe dentro do ser humano, e eu acredito nisso, um potencial de identificação real das dificuldades. Se eu paro, penso, respiro, e peraí que eu vou listar aqui. Que dificuldade realmente é? Porque senão o meu medo se coloca na frente e trabalha como um impeditivo, não é? Eu me sinto menor, eu acho que eu não vou ter forças, eu acho que mesmo que eu me empenhe não vou conseguir. Então esses pensamentos impeditivos trabalham contra o novo, não é? E na verdade, hoje, por exemplo, uma pessoa ela tem acesso a muitas ferramentas e possibilidades para minimizar os efeitos desses medos, para pular para o outro lado, que é o lado da coragem. Então, são duas faces da mesma moeda. De um lado eu tenho medo, mas do outro eu tenho a coragem possível. Não é? E eu não estou dizendo aqui para ninguém dar chute na porta, para fazer grandes rupturas em suas vidas, para fazer mudanças. Às vezes as mudanças precisam ser feitas de pouco em pouco, mas podem ser feitas com constância, não é? Desde que eu não perca a minha força interna e não desperdice esse meu gás para mudar, não é? Vamos pegar uma situação que é muito debatida, está sendo muito debatida e precisa ser, que é a questão das mulheres que se submetem, né, a muitos e muitos abusos. Isso é uma especialidade que eu trabalho há muitos anos. Se submetem com medo de romper aquela situação, aquele status quo confortável que elas têm. Muitas, mas Ana, tem mulheres que se submetem por dificuldades financeiras, porque tem medo mesmo da violência, enfim, são muitos, né? Vai de A a Z os motivos para uma pessoa se submeter a algum tipo de abuso. Aliás, lá no YouTube tem muitas palestras sobre assédio, abuso e bullying, que se vocês tiverem interesse no tema, vocês podem recorrer. Mas o que eu quero dizer é que tem um momento, né, na vida dessas mulheres que eu observo, que é o momento que elas dizem, não, eu não quero mais. Elas ainda nem sabem como vão fazer para sair daquela situação, mas elas já têm a certeza de que não querem mais aquilo, né? E essas situações de eu dou um basta porque eu não quero mais, não quer dizer de novo que vai chutar a porta, né? Meter o pé na porta. Significa que eu posso me organizar para sair para uma nova possibilidade, né? Mesmo que essa nova possibilidade seja só, eu vou lutar contra esse assédio, esse abuso, esse bullying que eu vivo. Mas nós podemos transportar isso, eu estou falando no caso do feminicídio, abuso com as mulheres, a maior parte deles acontecendo lamentavelmente em casa, na família, né? Nós podemos pensar no trabalho também, né? Então aí eu preciso ficar atento, né, a essas condições que são condições impeditivas para o novo. Para que novo? Eu não vou sair desse emprego porque eu ganho muito bem. Sim, você ganha muito bem, mas o que você perde, né, para ganhar muito bem. Então, essa coisa da avaliação do que é bom e do que não é bom para mim precisa ser feito concretamente. Nós não precisamos ficar, sabe, pensando, elucubrando, não.
mesmo porque isso tudo atrapalha a mudança. Quando eu consubstancio, quando eu escrevo sobre as dificuldades, fica mais fácil de eu visualizar as possibilidades, né, de superação dessas dificuldades. Eu estou falando isso aqui, eu não estou falando só como um conselhinho, mas eu estou dando uma sugestão para todo aquele que quer fazer uma mudança mais importante em sua vida, não é? Em qualquer âmbito, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito social, de qualquer maneira. Ou simplesmente a mudança de um estágio de vida, não é? Às vezes nós passamos por situações na vida que são muito impactantes. Eu posso apontar uma delas, né, que também é uma especialidade que eu trabalho, enfim, né, que é o luto, não é? Um luto por uma morte que desencadeia uma série de mudanças, né, que eu não estava preparado. Afinal de contas, ninguém está muito preparado para o fenômeno da morte e do luto, que é uma dor intensa por uma perda de alguém. Né? Nós queremos ficar com as nossas pessoas que nós amamos, o resto da vida. Mas parece que existe um momento, né, em que a vida nos tira isso. Mas se a vida nos tira isso, o que a vida nos dá? O que ela pode nos dar em troca? Não é? Porque a perda de alguém, a dor pela perda, ela trabalha muito, muito, muito tempo no nosso coração. Mas o que eu posso ganhar se eu me aprofundar nessa dor? Não é? E aí existe a coragem, né? Essa coragem é interessante, porque às vezes ela vem através de um suporte que eu possa ter, ou às vezes até num contato meu com o meu poder superior, com o meu interno. Porque o meu interno, esse Deus interno, ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe, mas às vezes é muito difícil para nós escutarmos. Precisa fazer silêncio para ouvir o que o nosso poder superior, o que o nosso Deus interno nos mostra e nos diz. E olhar para isso de verdade, né? Sem fantasia, sem querer fazer, tomar um remédio mágico, né? Mas olhar para isso muito bem. O que eu perdi agora, mas o que eu tenho a ganhar. É sempre no ganha-ganha, né? Por mais dor que a gente sinta, esteja sentindo, o que eu ainda posso ganhar, né, nessa minha vida, nesse meu estado hoje, para fazer amanhã um futuro melhor. Então, medo e coragem, eles caminham juntos. Não é? E toda vez que eu entro em contato com meus medos, não é, eu aumento as chances e as possibilidades de ter mais coragem para o enfrentamento, para o novo. Não é? Então, novo não é para nós ficarmos parados diante de um portal sem saber o que nós vamos fazer. O novo existe na nossa vida, porque a nossa vida é um contínuo, passado, presente, futuro, não é? Então, se eu ficar imobilizado diante do hoje, por exemplo, eu não vou chegar a um amanhã que seja melhor. Vai ficar muito mais difícil. Porque o medo, né, ele pode ser um medo paralisante. Vamos observar assim. Às vezes nós temos situações de medo que dizem assim, poxa, eu vou sair aqui da minha casa, mas e questões de segurança, eu não vou por aqui, eu vou por ali, né? Esse é um medo que é sadio, porque ele me protege. Ele me faz pensar no qual é a melhor decisão a tomar. Mas tem um medo que é paralisante.
e que diz, não, nem para cá nem para lá. E esse medo paralisante requer tratar dele como eu quiser. Eu posso tratar desse medo paralisante, né, para fazer um contato com ele e precisar de um suporte para fazer isso. Né? Um suporte qualquer, religioso, terapêutico, médico, enfim, um amigo, um familiar, mas eu preciso ultrapassar esse portal. Né? É um portal muito antigo, porque quando nós falamos de medo, falamos de medos que estão sendo armazenados em nós desde que nós nascemos. Repara, um bebê que está lá no útero, confortável, quietinho, quentinho ali, né, leva o primeiro impacto quando entra em contato com o ar. Né? E o que esse bebezinho, o que esse bebezinho sentiu ao ter a expansão dos seus pulmões, não é, com o ar da vida. Não é? Então nós temos muitas situações. Boa noite, Tiene, quanto bom, que bom te ver, saudades. Então, esse primeiro impacto que nós temos com o ar nos nossos pulmões, ele fica registrado, porque ele não é agradável, não é? Tem parto humanizado hoje, muitas coisas que são feitas para minimizar essa situação. Mas a partir daí, abriu o olho, né, ficou vivo, muitas situações que geram medo vão acontecendo em fases diferentes de nossas vidas e nós vamos lidando com esses medos à medida que nós temos mais competência interna para lidar com eles. Mas quando eu sou criança e depois, à medida que eu estou crescendo, eu vou mudando também o meu repertório de ferramentas para enfrentar esses medos. Algumas situações eu aprendo a enfrentar. Vamos pegar um exemplo, aprender a nadar, né? Então é alguma coisa que a criança pode aprender a enfrentar, né? Mas teve que lidar com o medo do afogamento, de cair na água, de não conseguir. Então, essa vida nossa vida, é uma vida de superação desses medos, que são medos de diversas intensidades. Intensidades que nós, às vezes, não imaginamos, não é? Não imaginamos. Eu estava ouvindo alguma coisa na televisão, uma pessoa vinha andando lá em São Paulo, aconteceu hoje ou ontem, né? E, de repente, caiu numa vala, abriu um chão. Olha, quanto a isso, esse tipo de situação, nós não temos muito como lidar, né? Mas nas mudanças, no novo que queremos para as nossas vidas, nós temos como fazer um planejamento mínimo de mudança, né? E esse planejamento mínimo vai nos dar coragem para dar todos os passos na direção desse novo, né? Então, é para dizer hoje, esse conversando, é para preparar para dezembro, que é a esperança, a hora de ir em frente, né? Quando nós vamos planejar 2025, que vai ser o trabalho presencial lá, que eu já falei, 7 de dezembro, da imersão. Então, porque se eu não conheço meus medos, né? O que eu estou lidando, com o que estou lidando, qual é o termômetro disso, que grau, né, de medo é esse, vai ser muito difícil eu encontrar a contrapartida da coragem para enfrentar esses medos. Então nós, seres humanos, tememos muito coisas que nós não conhecemos. E o novo é algo inusitado, né? A não ser que eu tenha me planejado muito para esse novo. Mas se é um novo que pode me surpreender muito e eu não estar preparado para ele, eu vou reagir com o que eu puder. E eu não estou aqui falando disso. Eu estou falando de uma intenção consciente de mudança de rumo ao novo. O que realmente eu quero mudar em minha vida. E qual é o próximo passo? Que aí continua com aquele tema do mês passado.
que é Rumo ao Novo, parte 1, passado, presente e futuro. Porque se eu ficar intimidado diante da mudança, eu não vou conseguir mudar, não é? E também tem uma coisa assim, é interessante. Às vezes o familiar me procura, eu trabalho com adicção ativa, não é? Porque ele quer mudar aquela situação horrenda de dependência química do seu familiar, por exemplo, né? Ele quer mudar, mas ele não tem condição, ele não tem competência. Por que não tem? Porque só o próprio pode se modificar. Às vezes, né, eu posso ter uma opinião sobre algo que eu acho, mas isso aí pode ser modificado. De verdade, não. Boa noite, Letícia Rigoli. Chegou. Assessoria em organização. Estou aqui, Letícia. Que bom que você chegou. Então, o que acontece? Às vezes, né, eu posso ter muitos desejos sobre a mudança do outro. E eu esqueço que o outro tem que querer mudar. Se o outro não quiser, de jeito algum, não vai rolar. Porque é difícil mesmo. Porque a gente fica trabalhando sempre com os fantasmas da não possibilidade e das possibilidades. Então tudo isso aterroriza uma pessoa na hora da mudança. É muito complicado. Mas eu quero tanto que meu filho se modifique. Sim, você quer. Mas vamos ver se ele quer mesmo. E assim eu estou dando esse exemplo na dependência química, por exemplo, mas eu posso dar esse exemplo para tudo. E é interessante, nós temos sempre muitas opiniões sobre o que o outro precisa se modificar. Coisas que o outro precisa mudar, né? Mas esse dedinho que aponta para o outro, tem aqueles três que apontam para si mesmo, não é? Então não adianta eu ter amplos desejos e expectativas que alguma coisa se modifique e ficar apontando, se eu não olho para mim e para essas possibilidades que eu tenho internamente de verdade. Então apontar para o outro é muito simples. Complicado mesmo é quando nós apontamos para nós, não é? Mas essa autoavaliação, que é disso que eu estou falando aqui hoje, até que ponto vão meus medos e até que ponto, em que grau está a minha coragem de 0 a 10, pode ser medida. Eu posso pensar, peraí, a dificuldade de, por exemplo, mudar de emprego, né? É uma dificuldade de 0 a 10, quanto? E tentar quantificar isso para tirar do terreno da fantasia, do subjetivo, para consolidar isso de uma forma mais racional. De 0 a 10, qual é a dificuldade mesmo? Não é? E aí, muito bem, é essa dificuldade. Não tem mercado, o salário não vai ser bom, porque a empresa que eu gostaria não é essa e tal. Vou listando as dificuldades. E de 0 a 10, qual é o grau dessa dificuldade? O que ela evoca em mim? Né? E é com esse grau do que é evocado em mim, nos meus medos e receios, e, né, preocupações, e coisas que eu acho que vão ser muito difíceis, porque é novo e o novo eu não conheço, ao mesmo tempo medir de 0 a 10 de quanto eu preciso de coragem para fazer realmente uma transformação, uma mudança para o novo, na direção do novo. Porque às vezes existe uma runa que eu gosto demais, né? A runa de Odin, a última runa, que diz assim, a confiança tem que ser tanta que eu sou capaz de saltar no abismo com as mãos presas às costas e com os olhos vendados. Às vezes é requerida, né? Tamanha coragem que pode me levar a uma atitude assim, não é?
O que eu observo é que está acontecendo um fenômeno mundial, enfim, vou botar mundial porque é para todo mundo, não é? De que nós tendemos a identificar nas forças superiores, eu vou falar de Deus, de deuses, não, a condição maior de me proteger e de me dar essa coragem. Deus está comigo, se eu for a essa ou aquela outra religião, eu vou estar mais protegido. Sim, ok, não tem problema nenhum você recorrer, né, aos teus sentimentos e às suas crenças. Não há problema nenhum, porque muitas vezes essas crenças nos alimentam e até nos dão a coragem, não é? Por exemplo, no programa 12 Passos, o primeiro passo é admitir impotência. Eu sou impotente diante de tal coisa. Segundo passo é reconhecer a existência de um poder superior. E terceiro, entregar a ele. Ora, essa entrega é muito complexa, não é? Porque é uma entrega em que eu não abro mão do meu poder de fazer. Eu trabalho com uma fórmula há muitos 30 anos que se chama fé mais vontade, mais ação igual a cura. Então essa minha fé, alimenta a minha vontade, que alimenta a minha ação. Então uma fé sem vontade, sem um empenho próprio e uma ação decorrente dessa fé, é uma fé vazia, não é? É uma fé esvaziada, em que eu coloco tudo só nas mãos de Deus e me recolho, não é? E nós sabemos aí pelos textos religiosos, bíblicos e tal, que ninguém disse que é para descansar e deixa comigo que eu resolvo para você. Não é assim que a banda toca, não é assim que acontece. Existe a necessidade dessa fé que nos alimenta, que nos move, que nos dá esperança, trabalhar na nossa vontade, nos nossos mais legítimos valores e poderes, para nos fazer agir. Então, fé sem ação não rola. Não rola, fica vazia, fica pouco, não é? Porque aí pode ser que num momento, por algum motivo, aquele medo avassalador venha e solape todo o meu esforço, sabe? E aí eu fico sem ter para onde correr. Mas não é isso. Quando eu digo entrar em contato com o poder interno, com o seu Deus interno, eu digo, entra em contato com isso que pode te alimentar e que pode também, isso é muito legal, dar muito boas dicas. Boas dicas, se eu paro e ouço o meu poder interno, ele pode dizer coisas incríveis para mim e me dar muitas dicas boas de coisas a fazer para superar essa ou aquela dificuldade. Mas, Ana, essas dicas existem mesmo? Eu não tenho dúvida alguma que quando nós silenciamos a nossa mente racional, aquela que sabe tudo, né? Que o nosso Deus pode nos dar muitas orientações que podem ser excelentes na direção do novo. Porque vamos combinar. Nós entramos aqui com 0 anos e vamos sair com 100. Isso é um caminho, é uma estrada de evolução. E essa estrada de evolução, ela é feita passo a passo, não é? Dia após dia, um dia de cada vez, um dia de cada vez. É interminável o esforço. Se eu escolho viver plenamente de uma forma sadia e feliz. Porque se eu quero mudar, preciso mudar na direção de algo novo, eu preciso acreditar que é possível que isso vá acontecer. Quem me diz que é possível
esse ser que está em mim, que habita em mim, que não me quer ver infeliz, com dificuldades, ou preso em situações das quais eu não consigo sair. Esse ser que habita em mim quer expansão, quer coisa nova. Não quer que eu fique preso no passado, por exemplo, da perda do luto. Não quer. Ele quer que eu vá adiante, né? Porque hoje é quinta-feira, mas amanhã é sexta. E a competência de viver de quinta para sexta, eu tenho que buscar dentro de mim, para que realmente eu fique bem e feliz. Então, esse tema, medo e coragem, eu estou passando aqui dando uma pincelada muito ligeira sobre algo que pode ser muito complexo, e é complexo. Mas eu estou querendo só abrir uma janela aqui no Conversando, para que vocês pensem a respeito disso, naquilo que vocês se sentem imobilizados, não é? Porque aí é vantajoso. Aí pode ser uma vantagem ficar aqui 60 minutos me ouvindo, não é? Mas se eu quiser, se eu tiver motivação para caminhar para o novo. Às vezes existem situações que são físicas, que são limitantes, não é? Que nos impedem de fazer tudo como nós gostaríamos. Mas as situações mais difíceis não são as físicas, são as emocionais. Elas nos impedem mesmo, elas nos aterrorizam, elas nos deixam impotentes para o novo, para mudar. Porque as possibilidades de mudança, elas estão todas aí, elas estão no mundo. Mudar meu corpo para uma saúde física melhor, maior, não é? Mudar o ambiente onde eu estou, para que tudo fique melhor, mais feliz, mais saudável. Mudar o meu trabalho, não é? Fazer mudanças grandes ou pequenas. Às vezes é tão interessante que eu fico paralisado diante de uma possível mudança imensa e não mudo o dia a dia. Não consigo mudar meu dia a dia. E fico paralisado diante de uma mudança que eu quero fazer para 2025. E eu não consigo exercitar a coragem, o rompimento, né, daquele invólucro, daquela casca, daquela sementinha, como eu falei da semente, para alguma coisa diferente, nova. Então, trabalhar com a mudança é possível. Não é? E quando eu tiver muita dificuldade, eu posso recorrer, não é, a esse ser que habita em mim, que já sabe o que pode ser muito melhor para mim. Parece que existe um desígnio, né? Eu acredito, né, em nossa vida, que é o desígnio de sermos mais felizes a cada momento. Então, nós podemos encontrar esse lugar, se nós quisermos. Então, a vontade é muito, muito importante. Eu volto à forma. Fé mais vontade mais ação. Por quê? Essa fé pode me impulsionar. Não deu certo assim, mas eu vou tentar de outra maneira, não é? E lutar também, né? Essa fé pode me ajudar a lutar não esmorecendo, não desistindo nas primeiras situações, né? E aí, quando eu listo as dificuldades, eu posso estabelecer quais são aquelas dificuldades que de 0 a 10 são muito complexas, né? Que vai precisar de muito planejamento, de muita mudança, de muitas atitudes para que aconteça. Mas é possível. E a minha palavra hoje aqui, nesse Conversando, parte 2, rumo ao novo, é de esperança, não é? É de dizer que é possível a mudança. Às vezes uma mudança pequenininha
ela pode fazer um efeito enorme nas nossas vidas, principalmente no nosso humor, nas nossas atitudes, nas nossas posturas diante da vida. Às vezes a mudança é muito pequena e nós, com medo do grande, né, da grande mudança, nós não damos aquele primeiro passinho, né, da identificação da dificuldade e o que eu preciso real para superá-la, né? A questão é trabalhar com a realidade, não com as nossas fantasias, porque as nossas fantasias, elas são repletas de temores. E quando nós trabalhamos com esses temores, muitas vezes nós ficamos aterrorizados, não é? E achamos que não vamos dar conta. Mas existe um ponto interessante, que é um ponto da virada de chave, que eu consigo para fazer uma mudança mais expressiva. Teve um dia lá no presencial com o Grupo Advance, é um grupo que funciona de 11 às 13, né, para buscadores consistentes de si mesmos e que querem mudar, né? É um grupo que funciona 2 horas no presencial. Então eu estava falando sobre dar o pinote, né? E dar o pinote, às vezes, é só uma mudança, né? Reparem, às vezes nós precisamos de coisas bem pequenas e sutis, uma de cada vez, para somando chegar à mudança maior. Então, uma mudança maior, ela pode ser constituída, e é normalmente, de pequenos ajustes. Mas o que é importante é romper a inércia. Romper essa paralisação de que não vai dar, não vou conseguir, porque ninguém consegue, porque isso é difícil, que são os pensamentos que minimizam a nossa coragem, minimizam a nossa força, que são esses pensamentos negativos que nós precisamos trabalhar contra eles. Esses pensamentos negativos, eles assolam mesmo. São os nossos medos e os nossos receios. Mas, diante desse medo, o que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Né? O que minha fé me diz que eu posso estar amparada por uma força superior qualquer, enfim. Eu quero dizer que eu não tenho religião, mas eu tenho um Deus bem importante aqui para mim, né? Essa força maior que habita em mim, que está dentro de mim, que me ampara e que me sinaliza, né? Às vezes é interessante, quando nós estamos trabalhando com os medos, com as angústias, com esses sentimentos menores, negativos, diante do novo, às vezes funciona muito bem. E eu tenho um mestre que eu ouço que diz, vai lavar louça, porque aí você está preocupado em não quebrar a louça e o seu pensamento ele para e sinaliza para você possibilidades novas, né? Então cada um vai encontrando a sua forma, por exemplo, de meditar pensando no novo, né? Por exemplo, eu observo, né, que muitas pessoas que eu atendo, e vou botar no exemplo vivo, porque acontece comigo, né, eu vou dormir e peço ao meu poder superior, como eu sou muito falante, paraná, eu sei muita coisa, eu sou muito racional e tal, por favor, me inspira num sonho. Me inspira, me dá uma dica, não é? Me mostra alguma coisa. Por isso, quando eu entro aqui no Conversando, né, já estamos no 69, tem mais de 100 títulos aí, eu coloco para o universo quem são os buscadores que vão chegar hoje. Por quê? Esses buscadores, eles são iluminados pelo poder superior deles na direção de algo. Ele pode chegar aqui e não gostar nada, porque é racional, né? Eu tenho escolhas que eu faço, né? Mas
eu posso às vezes ser enviada para situações e pessoas e coisas que podem fazer uma grande diferença na nossa vida. Então, o que eu quero deixar hoje aqui com vocês é esse sentimento, essa visão de que é possível rumo ao novo, com menos medo e mais coragem, desde que eu saiba exatamente o que eu quero e para onde eu vou. E se eu não souber, que eu busque uma inspiração interna de para onde eu irei. E aí eu posso fazer o meu planejamento existencial, né, para superar aquela dificuldade e encontrar a coragem que eu preciso para mudar, para caminhar na direção do novo. Então eu agradeço a presença de vocês aqui, fico muito feliz que vocês tenham chegado e vamos lá para o YouTube, vai ficar gravado lá para os buscadores que sejam chamados para ouvir esse trabalho da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo, ok? Então boa noite para vocês, uma ótima sexta-feira, fiquem bem. Letícia está botando aqui inscrições abertas para o momento presencial. Você vai botar o telefone do consultório, Letícia? Você está botando o seu, né? Eu estou observando aqui. Você está botando o seu telefone. Mas tudo bem, gente. Vocês vão receber os flyers, né? Com todas as informações pertinentes aos eventos da Escola Exemplo Vivo, que graças a Deus completou esse ano em julho 11 anos, tá bom? Um beijo, fiquem bem, até amanhã, sexta-feira, um fim de semana grandioso, maravilhoso para vocês. Fiquem bem, rumo ao novo. Tchau, tchau, tchau.